Muito boa tarde. Eu odeio fazer essas introduções que nem o Selbit, mas, enfim, azar, eu não tenho criatividade pra fazer uma coisa melhor. Bom, esse vídeo vai ser um pouco diferente dos vídeos que a gente normalmente posta aqui no canal. Normalmente a gente coloca as sessões, mas isso aqui vai ser meramente uma ilustração, meio que um resumo de tudo que tá acontecendo até agora no universo do Fala Mais Alto Tá Escuro. Bom, basicamente, esse RPG é um RPG baseado no sistema de ordem paranormal, o sistema que o Selbit criou. É uma linha meio que paralela, mas ao mesmo tempo não. A gente continuou de onde a Calamidade acabou, mas, enfim, criamos a nossa própria história, obviamente, com os nossos próprios agentes, com os nossos próprios personagens, os próprios NPCs e etc. E isso vem sendo uma jornada bastante legal. A gente tá aí nessa jornada mais ou menos desde agosto do ano passado, com pessoas que no começo eram, enfim, desconhecidas umas com as outras, mas hoje em dia eu consigo dizer que nós somos todos amigos próximos que gostam muito de, enfim, criar histórias e ficar se divertindo uma vez por semana jogando RPG juntos. Bom, quem sou eu? Eu sou o mestre da campanha. Como podem ter visto nos outros vídeos, eu sou a pessoa que, enfim, basicamente cria o mundo, cria essas histórias malucas pra eles resolver. E os meus amigos jogam essas histórias, essas, enfim, aventuras malucas que eu acabo criando pra eles, eventualmente, provavelmente, eu gostaria, talvez não, que eles morressem. Brincando, não quero que ninguém morra, mas vai que, né? Enfim, a gente começou essa mesa com algumas pessoas e foi bastante desafiador até no começo. Eram, obviamente, pessoas completamente desconhecidas que nunca tinham se falado antes, talvez algumas tivessem, mas pelo menos não eu. A gente começou uma história que eu tinha criado, enfim, provavelmente nos intervalos da minha aula, e a gente continua com essa história até hoje. Obviamente, num ato 2, por assim dizer, mas a gente continua firme e forte. Obviamente, alguns jogadores acabaram saindo, acho que é o normal durante uma campanha, mas durante esse vídeo eu vou falar um pouco sobre, enfim, o primeiro ato da campanha, que segue um pouquinho mais com a linha do Selbit, e esse segundo ato, e um pouquinho das coisas que a gente vem fazendo. Isso também é para os meus próprios players conseguirem olhar, assistir o vídeo, para conseguirem, enfim, teorizar sobre as coisas ou se relembrar sobre alguma coisa que possa ter acontecido no passado, que eles não se lembram completamente. Então tá, quando que essa campanha acontece? Ela acontece alguns meses depois dos acontecimentos de Calamidade. Tava tudo tranquilo, tava tudo calmo, a Ordem tava, obviamente, bastante feliz com tudo que tinha acontecido, e eles continuaram, enfim, recrutando pessoas pra dentro, mesmo sabendo que Kian tava em sua prisão, uma prisão dentro da Ordem, obviamente aprisionado com correntes e etc. O Veríssimo quis ter certeza de que o Kian não iria escapar em nenhum momento. Alguns meses se passam e um homem com um chapeuzinho vermelho chamado Miguel Portense entra pra dentro da Ordem. Ele tem uma família com o Henrique, o irmão dele, a Cecília e o Marcos, sua mãe e o seu pai, respectivamente. E ele entra para fazer uma missão. Uma das primeiras missões que a Ordem deu para ele foi para ir até uma floresta no interior do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha muito pequenininha, no meio de uma grande floresta lá no interior, perto de Caxias do Sul. Enfim, a cidade urbana mais próxima dessa mini cidade, essa cidadezinha pequenininha, com o nome de Calito. Ela é uma cidade pequena com poucos moradores lá dentro, e tem algum tempo que ela vem recebendo alguns sinais de coisas estranhas, coisas paranormais acontecendo lá dentro. Então o Veríssimo achou, olha, provavelmente deve ser uma coisa pequena, são sinais paranormais leves, provavelmente alguém deve estar, enfim, criando história de terror ou alguma coisa do tipo, então a gente vai mandar alguns agentes para que eles consigam obter um pouquinho mais de experiência. Um pouco de tempo depois do Miguel Portense acabar descobrindo sobre a sua missão, o Veríssimo acabou descobrindo sobre alguma coisa ainda maior. Se vocês bem se lembram, no final de Calamidade, o Diabo estava conversando com o Kian, e ele finalmente conversou com ele e acabou fazendo uma espécie de pacto com o Kian, obviamente tirando ele das correntes dele e fazendo com que o Kian escapasse de sua prisão dentro da base da Ordem. O Veríssimo ficou extremamente preocupado e ansioso com isso, já que logo depois de Calamidade, quando eles estavam tentando colocar a relíquia de energia em algum lugar decente, a equipe Abutres acabou perdendo a relíquia e eles foram atrás da relíquia. Mas uma coisa muito ruim aconteceu. Eles acabaram todos morrendo dentro de algum lugar que o Veríssimo não tinha 100% de certeza. Ele desconfiava que era dentro de um museu de arte lá em São Paulo, mas ele não tinha dito pra ninguém, porque ele queria dar uma olhada ele próprio, ou pelo menos ter agentes um pouco mais capazes para irem olhar sobre isso. Quem escapou
e resquícios do diabo tinham ficado lá dentro da cela dele. Então ele pensou que agora mais que nunca ele tinha que contratar mais agentes para levar em missões de nível um pouquinho menor para que eles consigam melhorar e aprimorar suas habilidades. Então ele pensou o que melhor seria do que colocar Miguel Portense junto com uma outra mulher que tinha recém entrado na ordem para, enfim, se aventurar junto com ele. E foi ali que a Margot Lopes se juntou com Miguel Portense para eles irem até essa pequena vila no meio de uma floresta no interior do Rio Grande do Sul. Eles dois organizam uma desculpa de que eles eram, enfim, corretores de imóveis, eles iriam lá para dar uma olhada nas casas e etc, só para ver porque tinha alguém querendo comprar ou investir nessa ilha. Miguel Portense, ele vai um dia antes para, enfim, dar uma olhada nesse local. Ao chegar nessa pequena vila, ele acaba descobrindo algumas coisas meio estranhas. Ele chega nela e vê uma membrana um pouquinho fragilizada, moradores com bastante medo de alguma coisa, que ele ainda não entende o que. Mas ele não estava muito afim de perguntar para eles ainda, já que só causaria mais medo eles ficarem pensando nessa coisa. Eu só tenho que me desculpar, inclusive, só batendo aqui, eu provavelmente vou chamar essa floresta de ilha algumas vezes durante o vídeo, não vou notar, e se isso acontecer, meus players também me planejam pra fazer isso. Durante esse primeiro dia que o Miguel esteve por lá, ele conseguiu conversar com algumas pessoas desse vilarejo. Mais especificamente, um líder da vila, o Harry Volkman era o nome dele. Ele morava por lá há alguns anos, no caso desde a nascença. Ele se casou com a Julia Volkman, outra líder dessa vila. Ele acabou conversando um pouco com ele sobre as coisas que vinham acontecendo lá dentro e ele notou que o Harry estava bastante preocupado. Ele falou que há mais ou menos uns 10 anos aconteceu alguma coisa completamente inexplicável. Eles estavam fazendo churrasco deles de domingo, como sempre, eles têm esse ritual. Todos os domingos, como qualquer outra família no Rio Grande do Sul, eles faziam um churrasco, que durava de meio-dia até fim de tarde, quase à noite, assim. Já que era só eles dentro daquele vilarejo, não tinha muita coisa pra fazer lá dentro, ao não ser, enfim, confraternizar com os amigos e com a família durante o final de semana. Conforme estava escurecendo, o pessoal estava tirando as coisas do churrasco, enfim, o lenhador estava enfim, pegando as lenhas e colocando de volta para sua casa. A costureira estava terminando de costurar algumas roupas, junto com o pessoal, bebendo cerveja e etc, que o próprio Quinton Harper tinha trazido, o transportador da vila. Ele saía diariamente para pegar produtos lá em Caxias do Sul para trazer de volta para a ilha. E o pai da Julia, a Julia vinha de uma família mais rica da ilha, o pai dela estava caminhando de volta para casa. Ele era um homem grisalho, velho, com cabelinho grisalho. Ele estava usando uma roupinha bem normal de uma vila mais pobre, que obviamente não tinha eletricidade, só nessa grande mansão. E ele começou a caminhar de volta para sua casa, como sempre. Ele estava cansado, queria dormir, estava começando a escurecer. Ele começou a caminhar de volta para casa e no que ele chegou na porta, no degrau de casa, todo mundo ouviu a Julia soltar um grito. Quando eles olharam para essa grande porta, uma porta grande, imponente, essa grande mansão, eles viram o pai da Julia sendo consumido por algum tipo de líquido com várias larvas e mosquitos. No caso, é isso que a Julia disse. Só alguns dizem ter visto a mesma coisa que a Julia viu. E desde então, a Julia, junto com algumas outras pessoas que juram ter visto esse bicho de noite, falam pra todo mundo, quando começar a escurecer, trancar suas portas e desligar as luzes, para que o monstro não mate eles. Miguel, obviamente, não levou isso muito a sério. Provavelmente, sei lá, o velho acabou tendo um ataque cardíaco lá e, enfim, foi gerando muito pânico e medo. Provavelmente só tem um zumbi de sangue, alguma coisa aqui, que ele iria lidar com isso extremamente fácil durante a noite. Então era só questão de tempo, esperar essa noite chegar, ou talvez dar uma olhada nessa grande mansão também. Ele começou a conversar com outras pessoas e, conversando com eles, ele acabou extraindo algumas informações bastante pertinentes. Ele disse que a Julia não deixa ninguém entrar dentro daquela mansão. Aparentemente um monstro fica lá dentro, ou alguma coisa do tipo. E o Miguel, obviamente, ficou extremamente fascinado com isso. Ele sabia que ele tinha que esperar até a parceira dele chegar, mas a ansiedade tomou conta do corpo do Miguel, que esperou a noite chegar, até todo mundo ter pregado as portas e as janelas e desligado todas as luzes dentro de suas casas, para ir até aquela grande mansão, entrar dentro dela e ver o que tinha lá dentro. Então foi exatamente isso que ele fez. Chegou a noite, ele saiu de sua casa, viu uma grande, espessa e densa nuvem do lado de fora da casa que ele foi alojado. Ele ouve passos, ele escuta alguns passos e alguns zumbidos e etc. E ele acha que só deve ser algum tipo de zumbi de sangue, que provavelmente não vai conseguir ouvir ele. Então ele vai devagar até essa grande mansão. Ele usa um arpel dele para conseguir entrar por uma janela. E finalmente, ele entra dentro da mansão, revelando um corredor cheio de larvas e mosquitos, sangue por tudo quanto é lado. E dentro dessa mansão, ele encontra alguns rituais para reviver pessoas ou para trazer pessoas de volta à vida, ou algo do tipo. Ele encontra um livro, e o nome do livro que tinha esse ritual escrito tinha um nomezinho de uma pessoa lá dentro,
Julia Volkman. Esse era o quarto dela. Aparentemente ela estava olhando alguma coisa sobre isso. Mas era óbvio que o Miguel não podia simplesmente acusar ela de alguma coisa. Ninguém iria acreditar nele. Um tempo se passa e ele continua seguindo até uma sala onde tem uma espécie de cápsula, alguma coisa assim. Uma cápsula dupla. Parece que consegue caber 2 pessoas lá dentro. E quando ele menos espera, ele sente alguma coisa espetando a nuca dele, fazendo com que ele desmaie e perca completamente a consciência. O dia amanhece e a Margot tá chegando na vila. Ela vê algumas larvas e alguns mosquitos, mas enfim, ela tá na roça, basicamente. Ela tá no interior do Rio Grande do Sul. É pra ter bastante mosquito e bastante larvinha no chão e etc. Não tem nenhum problema com isso. Mas junto a Margot vem uma outra mulher, a Eleonora. A Eleonora, ela era uma... não ex-moradora, mas ela era uma moradora desse vilarejo. Mas ela, enfim, acabou saindo dele há mais ou menos uns 12 anos pra morar com a mãe dela. E ela acabou indo, ou entrando, na Marinha do Brasil. Ela ficou alguns anos lá e conheceu um ratinho dela, o Cadu. Um ratinho que ela guarda no bolsinho dela, no bolso da camisa dela, e não vai a lugar nenhum sem ele. Eles estavam chegando nesse vilarejo. Eles foram introduzidos ao vilarejo pelo Quinton Harper, o transportador da cidade, pela Scarlett, pela Saeli e pelo Chuck. 3, não adolescentes, mas 3 adultos pequenos, 3 adultos jovens que moram nessa vila desde quando nasceram também. A Eleonora talvez reconhece alguns deles, mas eles cresceram bastante. A Eleonora também, desde o último momento, desde a última vez em que eles se viram. Os 3 olham para essas 2 pessoas novas, para esses 2 visitantes, que eles não recebem visitantes há muito tempo, com medo nos olhos, sabendo que não tinha mais volta. Há muito tempo, desde quando aquilo tudo aconteceu. Mas ninguém conseguiu sair desse vilarejo. Muitas tentativas já foram feitas, mas ninguém conseguiu sair de dentro. Algum tipo de ritual, alguma coisa está impedindo eles de sair de dentro. Eles estão vivendo num real pesadelo dentro desse vilarejo, dentro de Calito, durante os últimos 10 anos. E agora esses 2 inocentes também iriam viver. Chegando por lá, eles batalham contra um javali extremamente raivoso, que, enfim, acabam conseguindo derrotar esse javali com extrema facilidade. Eles começam a conversar sobre todas essas coisas e rapidamente eles conseguem identificar um pouco com a Margot. A Margot era uma pessoa que tinha vindo aqui pra, enfim, olhar os móveis e etc. Eles estavam querendo olhar essa mansão durante a vida inteira deles. E a Margot quer olhar essa mansão também. Então isso seria uma boa oportunidade para conseguir desvendar alguns mistérios que eles tinham dentro dessa ilha. Nenhum deles acredita 100% que tem algum monstro ou alguma coisa assim. Mas ao mesmo tempo, Scarlett, uma pessoa, filha do lenhador, tinha acabado de acordar de um pesadelo. Ela sonhou que ela acordou em seu próprio quarto e, olhando para cima, tinha uma espécie de mosquito gigante com asas, extremamente grotesco, caindo sangue, larvas e mosquitos para todo lado, atacando ela, e ela acordando logo após esse ataque. E a Eleonora e a Saeli, 2 especialistas, uma futura médica de campo e uma futura atiradora de elite. Uma espécie de mini equipe da Ordem acaba de ser formada. Equipe com agentes inexperientes, tentando fazer com que uma vila não seja completamente morta por uma ameaça novamente encontrada. Todos eles agora já tinham 100% de certeza de quem estava por trás disso. A Julia Volkman, a mulher do líder desse vilarejo. Uma mulher que era extremamente vaidosa e cuidadosa com o pessoal. Está por trás de uma coisa muito mais obscura dentro desse vilarejo. Eles começam a conversar entre si e a Margot rapidamente acaba pedindo onde está o parceiro dela. Tinha vindo um parceiro dela no outro dia de manhã aqui e ela ainda não tinha visto ele. Aparentemente era para ele estar na entrada do vilarejo para, enfim, dar oi para ela, para falar com ela. Mas ele não estava lá. E nenhum dos outros participantes, nenhum dos outros membros do vilarejo haviam visto ele também. Então ela obviamente foi ao quarto do Miguel para tentar encontrar ele lá dentro. Mas não tinha nada. Tinha a maletinha dele, um cubo mágico, um Nintendo Switch, mas nada, nenhum sinal do Miguel. Muito menos uma grande pistola que ele carrega no seu bolso. Algum tempo se passa, eles estão conversando no meio desse vilarejo. E a Margot olha pro lado e vê um Miguel caindo aos pedaços, cheio de mosquitos e larvas caindo do corpo dele, vindo de uma floresta. Miguel tinha sido colocado atrás de uma árvore, com várias larvas e mosquitos comendo o corpo dele, aos poucos, perdendo sua vida e sua sanidade também. Ao acordar, ele perdeu muito dessa sanidade. Ele começou a caminhar, de qualquer maneira que ele conseguia, até o centro dessa vila, até ver a parceira dele. E ele finalmente sentiu um pouquinho de esperança ali dentro. Somente a parceira dele e os 3 jovens que estavam lá dentro desse vilarejo acabaram vendo ele
naquele momento, criando um pouco de suspense, um pouco de medo também sobre o que tinha acontecido com esse homem que aparentemente tinha vindo aqui só para olhar as casas. Miguel e Margot passam a tarde tentando convencer eles de que nada de ruim tinha acontecido. Eles começam a conversar com alguns membros e alguns moradores desse vilarejo para tentar entender melhor o que está acontecendo. Miguel acaba conversando com a Margot, falando que a Júlia é um certo suspeito sobre alguma coisa que está acontecendo aqui dentro. Não está entendendo muito bem, ele ainda achava que era algum tipo de zumbi de sangue ou algo do tipo. Mas, durante a noite, eles acabam vendo algo diferente. Vai chegando a noite, eles estão mais suspeitos do que nunca sobre a Júlia. Mais ainda o Miguel e a Margot. Os outros 3 moradores ainda não sabiam sobre isso, mas eles tinham criado um laço um pouco forte até com o Miguel e com a Margot. Pessoas que eles tinham meio que se encontraram dentro deles também. Chegou a noite e eles foram todos até a casa do Chuck. A maior casa de lá, mas não por conta do dinheiro que ele tem, mas é tipo uma espécie de mini condomíniozinho, assim, tem alguns quartos dentro da casa, que foram feitos para as pessoas que trabalham na roça para, colher trigo e etc. desse vilarejo. Chega a noite e eles começam a conversar entre si, eles estão comendo suas jantas e eles começam, obviamente, a trancar as portas e as paredes. Aí, do nada, eles escutam um barulho dentro do quarto onde o Miguel estava dormindo, um barulho de alguma coisa caindo. Eles vão até lá e veem um grande mosquito com larvas caindo da sua boca e mosquitos flutuando e voando ao redor dele. Um mosquito, eles estavam de frente com a mescla, que eles, acabaram apelidando eventualmente de El Mosco e Mosquito Dengue. Era um bicho mais pequeno, um pouquinho menor do que talvez eles haviam previsto. Eles conseguem acabar com a mescla, mas Miguel e Margot tinham falhado em seu objetivo de não deixar nenhum dos inocentes descobrirem sobre o paranormal, que eles acabaram de fazer. Durante a noite, Miguel e Margot treinaram Chuck, Eleonora, Saeli e Scarlett nas artes do paranormal. O Miguel, durante o discurso que ele estava fazendo, ele não falou nada sobre ocultistas, fazendo com que o pessoal não soubesse muito sobre ocultistas. Não que o Miguel não goste de ocultistas, mas ele simplesmente não sabia nada sobre isso. Eles passam a noite treinando e, finalmente, nós temos uma pequena equipe começando a se formar. Miguel Portêncio, um especialista, segurando uma arma com algum tipo de maldição de energia, que ainda não conseguia entender direito. Scarlett, uma combatente sendo formada, uma pessoa mais forte. Chuck também, um outro combatente, um homem forte que trabalhava na roça junto com seu pai. No outro dia da manhã, eles acordam com um grito no vilarejo. Um grito de um homem gritando, berrando, mulheres, todo mundo, berrando na frente da casa do lenhador, o pai da Scarlett. Eles vão até lá, todo mundo, para descobrir que a mãe do Chuck e o pai da Eleonora, o policial e a costureira, estavam mortos no chão da sala do lenhador, do pai da Scarlett. O líder do vilarejo, o Harry, estava lá para tentar administrar as coisas. Ele não estava acreditando no que estava acontecendo. Como assim? Como o lenhador poderia ter matado essas pessoas durante a noite sem ninguém descobrir, sem ninguém perceber nada? Mas o lenhador não falava nada, muito menos o pai do Chuck, Bobsley Merlin. Estava sentado ao lado do pai da Scarlett, ajoelhado no chão, e o Miguel e a Margot descobriram instantaneamente o que estava acontecendo. Os dois estavam enlouquecendo. A Scarlett consegue tirar seu pai desse estado de enlouquecendo, e o pai dela acaba revelando algumas coisas. Eles tinham descoberto algumas coisas sobre a Júlia. E durante a última noite, a Júlia liberou esse grande monstro para matar todo mundo dentro daquela casa. Mas, felizmente, o monstro não conseguiu matar todo mundo. O pai da Scarlett, junto com o Bobsley, o pai do Chuck, conseguiram ficar dentro de um quarto para conseguir se salvar dessa mescla. Eles descobriram que a Júlia estava fazendo um pacto com o próprio diabo, um pacto para trazer sua família de volta à vida. Há algum tempo atrás, a sua mãe, a mãe da Júlia, tinha morrido de uma doença dentro do vilarejo. E desde então, uma depressão extremamente grande no coração da Júlia e do pai dela pegou.
fazendo com que o pai da Júlia invocasse o próprio diabo dentro do subsolo da casa para conseguir fazer um pacto com ele. Que pacto é esse? Eles tinham que afinar a membrana e trazer alguns marcados para o vilarejo. Eles não entendiam muito bem o que eram marcados, mas muito menos sobre uma espécie de membrana. Eles só sabiam sobre uma lenda urbana de invocar o diabo, conseguir fazer um pacto com um ser celestial, um ser superior, para conseguir o que eles queriam. Algum tempo se passa e a Julia e o Harry descobriram a melhor maneira de conseguir afinar a membrana. Eles já eram bastante experientes com o paranormal, eles estudavam sobre o paranormal, eles viam manifestações pela internet e coisas bizarras. Então, uma noite, a Julia e o pai dela decidiram o que fazer. O pai dela ia se sacrificar para criar um medo de uma criatura que ainda não existia dentro desse vilarejo, para, enfim, a Julia conseguir trazer essa criatura, fazer ela virar uma realidade, trazendo medo, afinando a membrana e chamando a atenção de agentes especialistas de algum tipo de ordem contra o paranormal para vir até esse vilarejo e parar que seja essa manifestação paranormal. Eles não sabiam o que era marcados, eles estavam contando com a sorte, mas estava tudo caindo perfeitamente de acordo com o plano de Júlia. A membrana foi afinada. Uma criatura foi feita. E durante os últimos 10 anos, ela vem chamando a atenção de organizações paranormais para virem investigar esse vilarejo. E finalmente, 2 agentes tolos, estúpidos, vieram até aqui para conseguir solucionar esse mistério. Quando eles finalmente descobrem sobre isso, eles olham pro fundo e veem vindo um ambiente de carnificina, tomando as árvores, derrubando elas no chão e tomando elas por órgãos e pedaços de corpo e sangue jorrando para tudo quanto é lado. Sangue começa a escorrer dos telhados das casas, nos narizes, no rosto, no cabelo das pessoas. Eles instantaneamente saem da casa e eles começam a correr em direção a essa grande mansão proibida pela Júlia. Eles conseguirem entrar lá. Eles correm até essa mansão, entrando dentro dela. E no que eles entram dentro, o sangue começa a parar e começa a entrar um pouco mais devagar para dentro dessa mansão. Eles vão indo, andando, caminhando até o 2º andar da mansão. E ao chegarem lá, eles veem algo inexplicável. A Júlia estava ajoelhada no chão, com as 2 mãos em posição de oração, olhando para cima, a um homem encapuzado, com grandes chifres na cabeça. Eles reconheceram instantaneamente que esse homem era o diabo. Ele estava sentado num trono, com a Júlia ao lado dele, rezando, implorando, falando que ela fez a parte dela do pacto. O diabo olha para os agentes e para as pessoas que estavam ali, e finalmente ele sabe que conseguiu completar o plano dele. Não só um, mas 5 marcados diferentes, no mesmo local. Era perfeito. Pelo menos um deles tinha que aceitar o que ele estava prestes a propor. Ele quis fazer um pacto com algum dos agentes para conseguir ter uma espécie de desejo ou favor em algum momento que ele queira. Então, ele propôs isso para todos os agentes e a Leonora foi a única a aceitar um pacto com o diabo. Logo depois desse pacto ser feito, alguns agentes da Ordem, agentes novos, os mais habilidosos da Ordem depois da equipe Abutres, chegaram. Pessoas dos Estados Unidos, com um traje militar. Eles conheciam, o Miguel conhecia ele como Invi. Ele era um ex-militar dos Estados Unidos que falava perfeitamente bem português. Um outro, o nome dele era Eli. Ele chegou também com a sua grande sniper na mão, começando a atirar no diabo. E logo atrás deles, a Laura, uma ocultista extremamente experiente da Ordem. Eles chegam e começam a batalhar contra o diabo, que instantaneamente sai para fora do local. Um grande pingente, um colar no pescoço do ele começa a brilhar com energia negra. O Miguel sabe que ele é o portador da relíquia de morte. Isso é algo um pouco diferente do RPG do Savage, que até hoje não sabe o que é a relíquia de morte. O RPG é uma espécie de pingente de sol, assim, que o ele tem. Logo antes do diabo sair, ele cumpre com a promessa da Laura. Ele traz os pais dela de volta, mas não do jeito que ela tinha pensado. Os pais dela se mesclam e se tornam um grande bicho com asas atrás das costas. Obviamente batalham contra a mescla. Eles acabam vencendo essa batalha e logo depois a missão acaba com o Miguel e a Margot contratando eles para a Ordem. E
eles acabam voltando para a base da Ordem, ou indo para a base da Ordem em São Paulo para continuarem as suas missões. Bom, depois de gravar esse vídeo, eu notei que vai ser um pouco grande demais se eu botar todas as missões que a gente teve aqui. Então esse vai ser o final do primeiro vídeo, eu vou gravar e colocar outras partes dentro do canal, mas esse é o primeiro vídeo da primeira missão em Carito, a base da Ordem atual, mas os agentes não sabiam que essa seria, no caso, a eventual base da Ordem. No próximo episódio vai ter a primeira missão real deles, uma missão na cidade de Três Coroas, interior do Rio Grande do Sul também. Tem um tema aqui, não sei se dá pra notar, eu sou do Rio Grande do Sul, então eu vou usar bastante coisa da minha terra natal, me deixa, tá? Enfim, brigadão e até o próximo vídeo, sei lá,